Olá, pessoal! Iniciamos mais uma de nossas correções. Desta vez, as atividades das semanas 2 e 3 do PET 2 do sétimo ano. Eu sou a professora Cristiane. Realize as suas atividades com disciplina. Mande as fotos para o seu professor de português. Anote sempre suas dúvidas e faça perguntas no chat do Conexão Escola ou nos grupos de WhatsApp da escola e até mesmo para o seu professor no particular. A atividade da semana 2 constava da seguinte pergunta. Número 1. Pesquise o que é rúbrica em um texto teatral. Localize as rúbricas no texto Alto da Compadecida. Bom, no texto teatral, as rúbricas elas servem para orientar os atores sobre as falas e as ações de seus personagens, o que eles devem fazer, como eles devem agir para representar aquela cena. Esse tipo de texto faz parte dos textos secundários. Lembrando que o texto primário do gênero consiste nas falas. Seguem aqui as marcações, em amarelo, das rúbricas deste texto. Aparecendo na frente da igreja, que era o que o padre deveria fazer ao pronunciar esta frase. Com desprezo, desfazendo-se em riso, entra na igreja. São exemplos de rúbricas. A segunda pergunta era sobre onde a cena se passava e o que significava o ato do padre ter entrado na igreja ao final da conversa. A cena se passa na porta da igreja, como anuncia no início do texto. E a ação de entrar na igreja significa que o padre tinha a intenção de finalizar aquela conversa. Questão 3. Ainda sobre o fragmento da peça O Alto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre os personagens? De que maneira isso acontece lá no texto? Bom, pessoal, João Grilo ele usa o jogo de poder para convencer o padre a benzer o cachorro. Vendo que o padre não concordava e lembrando que o padre já tinha benzido o motor de uma pessoa importante, João tentou convencê-lo, fingindo que o dono do cachorro era o Major Antônio Moraes. Nesse sentido, percebemos que, pelo fato dele ser um homem importante e rico, o padre mudou de ideia rapidinho e resolveu concordar com a benzeção. Esse é o jogo de poder, a relação de poder que se estabelece ali entre as personagens. Se você conseguiu assistir ao vídeo, responda. Bom, como a gente não sabe que vídeo é esse e não tem uma menção a esse vídeo na nossa apostila, a gente responde a apostila, a gente responde as questões de modo próximo do texto. Letra A. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Que crítica o autor Ariano Suassuna faz nessa frase? O escritor ele critica os estrangeirismos em detrimento dos dialetos nacionais. Significa dizer que ele está criticando as pessoas que preferem, por exemplo, dizer palavras estrangeiras como ok, do que valorizar o modo de falar do povo brasileiro. Letra B. A palavra oxente é comum em que estado do Brasil? A palavra oxente é uma expressão comumente utilizada no estado da Bahia. Letra C. Registre expressões ou palavras típicas da cidade ou estado em que você nasceu. Como nós estamos em Minas Gerais, eu registrei aqui algumas expressões, mas se você mora em outro estado ou nasceu em outro estado, pode ficar à vontade para responder essa questão de modo pessoal. Em Minas Gerais, registramos a expressão uai sou, bom demais, ser besta, trem e outras expressões. 5. Coloque V para verdadeiro, F para falso. O Alto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro. Exato, verdadeira. O autor Ariano Suassuna era formado em engenharia civil. Tá errado, pessoal. Ele foi advogado por muito tempo e finalizou sua carreira como professor de universidade. No livro, a história é apresentada por um palhaço, verdadeira. Ele não faz exatamente uma narração da história, porque o texto dramático não tem narrador. Mas ele faz um tipo de apresentação no início do texto, certo? É como se ele fosse um personagem que introduz a história. Então, verdadeira. No julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros personagens são levados. Na verdade, essa alternativa está falsa, porque
O padre, o bispo, o sacristão, o padeiro e sua mulher são mandados para o purgatório. Mas além de João, Severino e o seu capanga são poupados. Absolvidos, eles são enviados ao paraíso. E João retorna para a terra, né? E retorna para o seu corpo. A semana 3 traz para a gente o livro Quarto de Despejo, da autora Carolina Maria de Jesus. É uma obra que foi baseado no Diário Real de Carolina, que era uma catadora de lixo, um livro muito famoso da literatura brasileira. Bom, na atividade, eles trazem trechos da obra e depois do trecho uma pergunta. O primeiro trecho, né, fala sobre o sonho que ela tinha de não morar na favela e a pergunta é que você conte qual é o seu maior sonho. É uma questão pessoal, cada um deve explanar, falar um pouquinho, umas 2 ou 3 linhas sobre o seu sonho. Se precisar, gaste até mais do que isso. Próxima. Todos têm um ideal, o meu é gostar de ler. Como esse é um trecho da obra que a autora falava sobre o seu gosto por leitura, a pergunta é sobre isso. A leitura é um hábito constante em sua vida? Hábito é uma coisa que você faz constantemente. Então, nessa questão, você deve falar se você costuma ler, se isso é um hábito, se você faz isso várias vezes. Como a questão pede para explicar, é importante e interessante que você explique como costuma ler e se você não tem o hábito, você pelo menos diga o porquê. Se você não gosta, se você não tem acesso aos livros, ok? O próximo trecho falava sobre a fome e a pergunta é para você escrever um pouquinho sobre o que você sabe a esse respeito. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa, uma pequena pesquisa que eu fiz, mas cada um pode fazer a sua. Na minha pesquisa aqui, consta, né, de que ainda 5 milhões de brasileiros ainda sofrem com a escassez de alimentos e que a tendência é que esse número aumente. Uma pesquisa mostra que é muito grave, desde 2010, a situação da fome dos brasileiros. Ou seja, sim, ainda existe a fome e muitos brasileiros passam fome. Você pode fazer a sua pesquisa para registrar aí nesse cantinho, nessa questão, e quem quiser pode aproveitar essa pesquisa que eu fiz. Essa pesquisa foi retirada da revista Super Abril, que é de um site que traz notícias sobre a sociedade. O nome da reportagem é porque ainda não dá para afirmar que não existe fome no Brasil, ok? O último trecho da obra O Quarto Despejo falava sobre a pobreza. E aí a pergunta era em relação à pandemia. Com a pandemia, o número de desempregados tem aumentado no Brasil? Eu fiz a mesma coisa. Eu fiz uma pequena pesquisa, desta vez no site economia.ol.com.br, para mostrar para vocês que o número de desempregados no Brasil cresceu muito no período da pandemia e que a tendência é piorar, especialmente porque as pessoas que estão desempregadas não estão podendo sair para buscar emprego por conta da recomendação do isolamento social, mas cada um pode ficar à vontade para fazer sua pesquisa, tá? Quem quiser aproveitar essa pesquisa que eu trouxe para vocês, não tem problema. Ela começa aí, né, na esteira da crise provocada e finaliza que a informação foi retirada do jornal Estado de São Paulo. Na sequência, pessoal, das atividades da semana 3, aparecia este vocabulário e essa expressão aí, número 2, para saber mais. No entanto, nós não temos o texto. O texto, deu a entender que está faltando um texto aqui, entre este vocabulário e essa pergunta número 2. De todo modo, na número 2, eles trazem para a gente o conceito de variação social e preconceito linguístico. Então, a minha dica é que você não responda as questões A, B, C e D da número 3. E, no lugar disto, você leia os conceitos trazidos. Variação social é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa, a sua bagagem cultural e seus interesses. E o preconceito linguístico ocorre quando uma pessoa não entende a variação linguística e exclui a outra pessoa por falar diferente. Então, na número 3, você vai aproveitar esses conceitos trazidos na número 2 e vai falar um pouquinho sobre eles. Você não deve copiar o que está escrito no seu PET, você deve falar com suas palavras o que você entendeu sobre variação social e sobre preconceito linguístico. Por quê, pessoal? Porque as perguntas da número 3, elas são baseadas num trecho da obra Quarto de Despejo, mas esse trecho ele não foi trazido aqui para que você possa fazer a leitura e responder as perguntas, certo? 4. Por que é importante que as falas, rúbricas e indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? Se as rúbricas
As falas e as indicações cênicas forem bem escritas, indicarem com precisão, né, as cenas, as atitudes dos personagens, os atores e atrizes terão mais facilidade, né? Eles poderão viver a personagem com mais veracidade, com mais verdade, passando isso para o interlocutor do teatro, que por sua vez assimilará a intenção do autor do texto. 5. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? Nós já vimos no vídeo anterior que o discurso utilizado no texto dramático é o discurso direto, com as falas das personagens. Elas são escritas para que os atores eles possam ler e interpretar, ou seja, falar. A fala é vivida por eles, falada por eles. Discurso direto. É muito importante que você faça as correções no seu caderno. Não deixe respostas erradas. Tire suas dúvidas com seus professores. Veja suas aulas no canal Se Liga na Educação no YouTube, na Rede Minas ou no Conexão Escola, que além de estar disponível em aplicativo, agora também está disponível numa página, né, na web. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho, porque assim o YouTube pode te mandar uma notificação quando a gente colocar e trouxer um vídeo novo para o nosso canal. Um grande abraço, bons estudos!